Olá, tudo bem? Então, eu sou aluna do curso de mestrado daqui do História das Ciências Técnicas e Epistemologia, mas a Kátia também dá aula. E eu estou fazendo a matéria de estágio em docência aqui na Cerâmica. E eu sou artista, né? Eu sou artista transdisciplinar. Eu tenho uma carreira já de mais de 20 anos, não sei exatamente quando mais, porque tem uma transição aí. Eu sou originalmente formada em cinema, tá? E aí depois comecei a trabalhar com produção de cinema, de festivais de cinema, passei a trabalhar com produções de festivais de tudo que vocês possam imaginar. E nesse caminho eu acabei descobrindo que várias coisas que eu já fazia e que eu não sabia que eram um trabalho performático, eu comecei a entender, conforme eu fui fazendo esses trabalhos, que era isso. Porque eu sempre desenvolvia ações, né, que eu executava, realizava alguns trabalhos, mas que aquilo para mim era eu fazendo as minhas coisas. E um dia eu descobri que eu fazendo as minhas coisas tinha um nome e que isso se chamava arte performativa. E aí foi quando eu me falei, então vamos, eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso, tenho todo interesse nisso, vamos entender como fazer. E aí, por que eu estou trazendo esse assunto aqui hoje? Justamente porque a gente não tem muita noção do que é ser artista, do que é trabalhar com artista, como artista, de como é que a gente faz isso. Esse tipo de orientação a gente não tem em lugar nenhum. Em geral, os pais da gente não querem que a gente seja artista, inclusive os pais artistas. O mundo diz para você que, sabe, que artista, né, é um pobre coitado. Então a gente tem essa impressão de que ou o artista é a Beyoncé, milionária, né, incrível, ou o artista é aquele cara que faz miçanga na praia, entendeu? Que vai passar a vida dele, tipo, correndo atrás de uma forma de viver, correndo atrás de sustento. E o que acontece é que não é exatamente isso. Esses dois casos são os extremos, tá? Que existe mesmo. Você tem as pessoas que têm sorte e as pessoas que são como a Beyoncé, é óbvio que elas têm talento, mas não se enganem. Não é uma questão de meritocracia. Dentro desse tem muito trabalho, tem muito esforço, mas tem gente que faz a mesma quantidade de trabalho e esforço e não consegue alcançar o que aquela pessoa alcança. Existe uma dose muito grande de sorte envolvida nisso. Só que a gente tem que viver a nossa vida, a gente tem conta para pagar, os boletos não param de chegar, né? E aí, como é que a gente faz? Como é que você pode ser artista convivendo com esse tipo de realidade? Por quê? Porque você também não quer ser aquele artista que não tem sustento, que não tem, não é que não tenha trabalho, que não tenha fonte de renda, né? Porque trabalho você vai ter sempre, mas que não tenha fonte de renda. Não é isso que a gente quer. E, na verdade, a maior parte dos artistas é o artista que está nesse meio do caminho, entendeu? Que não é nem a pessoa completamente ferrada e que nem é a pessoa milionária. E como é que fazem esses artistas, né? O que a gente pode fazer? A primeira coisa é a gente sempre entender a gente, tá? O que a gente quer, como é que a gente quer se colocar na vida. Porque ser artista independe de ser profissional. Mas se você quiser ser artista profissional, você precisa se preocupar como é que você vai fazer isso. Se você quiser ser médico e também artista, não sou médico e poeta, ótimo, né? Não preciso, ganho dinheiro aqui, faço poesia, entendeu? Para exercitar o meu trabalho, enfim, posso até publicar, não é dizer também que vou escrever poesia para ficar na gaveta, não. Mas assim, eu não preciso me preocupar que aquilo seja minha fonte de renda, né? Porque eu sou médico, isso também existe, esse cara é o artista. E existe a pessoa como eu, que é artista profissional, que eu vivo dos trabalhos que eu realizo dentro do entendimento do que é o trabalho de arte. Não só exatamente como uma artista performativa, como uma performer, mas mesmo quando eu trabalho como produtora em alguns festivais, é um trabalho de produção criativa. Ele é diferente unicamente da pessoa que está ali só para administrar aquele negócio, né? Tem sempre um olhar diferente, uma forma de conduzir aquilo diferente, né?
precisa sempre entender se a gente é um artista, se a gente é um artista profissional. A gente precisa entender se a gente é artista ou um artesão, que também não tem problema nenhum em você ser artesão, não é menor, não tem nada demais. Mas o artesão ele está mais preocupado em ter uma técnica, uma habilidade, ser capaz de reproduzir alguma coisa sempre que ele precisar. O artista está mais preocupado em atravessar essas coisas. Ele está preocupado em quebrar tudo, em questionar, em entender as coisas que estão acontecendo no mundo, no momento. Quando você só reproduz alguma coisa, você reproduz algo que já existe, que vem de uma outra época, né? Então, uma das funções principais do artista é atualizar o olhar da contemporaneidade sobre essas coisas que já existem, né? Prever o futuro. Alguns artistas gostam de brincar disso, eu gosto de brincar disso, mas que é uma brincadeira também, enfim. Mas então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que eu digo para as pessoas, vocês já resolveram, que é estudar. A gente precisa estudar. Essa imagem do artista, que a minha arte me representa, isso é uma das coisas mais caídas, cafonas e não contemporâneas que existem. A gente precisa explicar o nosso trabalho, sim. A gente precisa saber o que a gente quer. A gente não precisa explicar de acordo com o que as pessoas queiram, entendeu? Não é isso que você tem que... agora eu vou ter que vender o meu trabalho com um discurso de marketing. Não é disso que eu estou falando. Mas você precisa entender o que é o seu trabalho, o que é que você pretende com ele, para onde que ele vai, porque tudo isso vai te ajudar a se orientar dentro da sua carreira. Porque aí é isso, você estuda, você aprende, você pratica o seu trabalho, mas você precisa ganhar dinheiro. Formas de ganhar dinheiro. Você pode escrever projetos para editais de cultura. O Brasil sempre teve uma das melhores leis de cultura, de incentivo à cultura do mundo. A gente está num momento periclitante, mas a partir de domingo nós vamos voltar a ser felizes, e aí as leis vão voltar também, os editais, que na verdade os editais nunca pararam, tá? Eles descaracterizaram um pouco, mas nunca pararam. Existem milhares de editais que são abertos por ano, no Brasil, no Rio de Janeiro, quiçá no mundo, ao que você pode se aplicar, fazer o seu projeto, ganhar, receber aquele patrocínio ou prêmio e desenvolver a sua coisa. Isso é um trabalho normal. Eu, em toda a minha carreira, eu tenho um trabalho carteira assinada. E eu tenho 30 anos de carreira. Eu trabalho sempre muito com festivais, como eu falei, né? E festivais, em geral, os festivais eles trabalham com dinheiro incentivado, entendeu? E eu comecei a desenvolver os meus próprios projetos, e eu escrevo os meus projetos em editais e também sou premiada e desenvolvo trabalhos, né, a partir disso. Eu vou inclusive compartilhar com vocês, eu tenho um vídeo que é uma videoaula, que é sobre gestão de carreira, que é exatamente isso, se chama Eu, Artista, Produtora de Mim Mesma. Então, é pra gente, né, entender. Então, essa aula que eu estou dando aqui, eu tenho ela dada lindamente durante uma hora, conversando com uma professora da CAL de teatro e doutora em antropologia pelo Museu Nacional. Então, assim, é uma conversa muito boa, muito interessante. E esse vídeo, por exemplo, essa videoaula que eu vou compartilhar, ela foi um prêmio, que eu escrevi esse projeto para criar essa videoaula e eu fui premiada e desenvolvi o projeto. E aí ele já foi apresentado de 2020. Mas ele ainda está super atual, que nesse sentido o evento, na verdade, deu uma parada, ele não andou para frente. Então, você pode fazer isso, você pode se inscrever para residências artísticas. Residência artística foi um dos maiores pulos da minha vida. Esse salto epistemológico, o dia que eu entendi o que era uma residência artística. Você também vai inscrever projetos, né? Só que ao invés de ser para um edital em que você vai receber algum tipo de premiação ou que você vai receber algum tipo de patrocínio, você se inscreve para você participar de uma residência artística. Residências artísticas têm vários formatos, elas podem durar alguns dias, como elas podem durar meses, em que você inscreve um projeto e diz, eu quero desenvolver esse projeto artístico. E aí você se aplica e eles vão lá e fazem a seleção. Você selecionado, existem alguns casos de residências que você tem que pagar, que em geral, eu acho que eu fiz uma residência dessa na vida só. Todas as outras residências que eu fiz, eu fui paga para participar da residência.
Entendeu? Você entende quem você é, você entende o seu trabalho, você constrói o seu projeto, a argumentação do seu projeto, você escreve ele no edital e fala, olha só, eu sou essa coisa aqui, incrível, maravilhosa, você tem que me levar e me dar dinheiro, porque, entendeu? Olha só o que você está perdendo. Né? E aí você vai, e assim, eu fui para a Alemanha, assim, eu fui para a Coreia, eu morei 6 meses na Coreia, eu morei 3 meses na Finlândia, tudo no golpe da residência artística, entendeu? É uma coisa assim, fenomenal que a gente precisa aprender, que vocês precisam aprender. E, infelizmente, mas é a realidade, a hora que você chega no Brasil de volta e que você fez uma residência artística 6 meses na Coreia, você se torna mais importante do dia para a noite. Você estava aqui, sempre esteve aqui, sempre desenvolveu o seu trabalho e era... Aí você vai ali na esquina e volta e uau, que coisa incrível, né? Muda. Então a gente precisa passear dentro desse assunto, né? Hoje em dia, um artista jovem, a não ser que ele seja um jovem herdeiro, ele tem que estar nas redes sociais com o trabalho dele. Vocês têm que fazer uma boa conexão de rede, vocês têm que... tudo que vocês puderem aprender sobre como transformar um Instagram no seu portfólio, façam portfólios. Vocês são artistas, pelo amor de Deus, não me aparece com um photobook de modelo. Façam um portfólio. Faça com que o seu portfólio diga quem você é, já de antemão. O template que você usa, não escolhe um template qualquer do Canvas. Cria o seu template, sabe? Pensa no seu trabalho. Traz elementos, transforma o seu portfólio num objeto de arte. Entendeu? Esteja nas redes sociais, tenha um portfólio online também. Eu vou compartilhar com vocês todas essas informações minhas. Eu tenho um site, nesse site está o meu portfólio, nesse site tem o meu currículo como artista, tem o meu currículo como produtora. Eu explico nesse site que eu sou artista e produtora, as duas coisas andam juntas, não estão separadas, entendeu? A qualidade do trabalho de produção que você vai ter de mim é de uma categoria diferente, entendeu? Tudo isso é muito importante, né? Porque a gente vai cavar o nosso trabalho. Ninguém vai dar o nosso trabalho pra gente. Só que, por um outro lado, hoje em dia, independentemente de ser artista ou não, todo mundo tem que cavar o próprio trabalho. Entendeu? O que são influencers, gente? É uma profissão que foi inventada há 15 anos, há 20 anos. Né? E hoje em dia é uma das profissões mais bem remuneradas do mundo. Entendeu? E existem várias outras coisas que estão sendo inventadas. Vocês têm que aproveitar que, além de serem artistas, vocês são brasileiros. Tem uma coisa que vocês sabem fazer, é rebolar, entendeu? É dar um jeitinho, fazer uma gambiarra, sabe? Gringo não sabe, eles não entendem o conceito de gambiarra, entendeu? Quer dizer, gringo, nesse caso, estou falando bem os europeus, os norte-americanos, o povo branco, lá de cima, entendeu? Se você chegar na Índia, o povo sabe fazer gambiarra assim. Mas, sabe, são conceitos, sabe, são vantagens que a gente tem e que a gente tem que aproveitar. Há, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, um amigo meu de cinema, porque a gente não fazia cinema, a gente também não tinha grandes dinheiros para poder fazer os projetos da gente. Tinha o equipamento, né, mas às vezes estava quebrado também, aquela coisa, universidade pública, mas a gente tinha os equipamentos e a gente, na época, eu sou da época que a gente fazia cinema com filme, aí ficava pedindo ponta de filme, porque você não filma até o final, quando você filma com película, porque você não pode correr o risco daquela cena, você tem que saber se ela é maior do que o resto do filme que você tem na câmera, você tem que tirar aquele e botar um filme novo, porque senão ela vai cortar no meio da sua cena. Então, ponta é uma coisa que era muito normal, né, no cinema e que as pessoas em geral acabam não usando, fica lá. E aí a galera de cinema vivia correndo atrás dessas pontas para poder fazer os seus próprios filmes. Aí ficava inventando filme que cabia dentro do tempo daquela ponta, porque era o que você tinha. E aí um amigo meu saiu daqui e foi fazer um intercâmbio em Portugal, na Faculdade de Cinema de Portugal. E aí ele revolucionou a universidade lá. Por quê? Porque eles ficavam lá e aí eles tinham tudo
Eles só não tinham o dinheiro, mas eles tinham tudo. E eles não faziam nada, eles não tinham dinheiro, eles não sabiam o que fazer. Eu falei, o quê? Vocês estão malucos? E aí ele começou a fazer filme, e aí começou a pegar mal para aquela galera. Ele ia lá pedir a câmera, levar para não sei onde, convidar para você não quer fazer um negócio comigo? E daqui a pouco ele estava produzindo, sabe? E aí ele foi sair daqui para ensinar a galera lá, entendeu? Como fazer cinema de qualquer jeito, guerrilha. Artista brasileiro é guerrilha. Se você está acomodado, sinto muito, você não é artista, você é um artesão. Tá? Não tem nenhum problema com isso. Mas então vai entender qual é o métier do artesão e não fica no lugar errado. Porque, inclusive, se você for um artesão, um bom artesão e que sabe pensar negócio, você pode ficar muito rico. Entendeu? Muito. Sabe? Uma coisa que você descobriu, uma coisa que as pessoas gostam de pegar um livrinho desse e fazer 1000. Gente, sabe? Mas o grande problema do artista é que muito dificilmente ele vai querer fazer 1000 desse. Quando chegar no 10º, ele já está de saco cheio, ele já sabe fazer aquilo. Entendeu? Ser artista tem essa inquietação, né? E ser artista também, uma coisa que eu acho que é importante dizer é que, de novo, não tem nada a ver com meritocracia, a gente ter habilidade, facilidade, não significa que a gente é artista. E a gente não ter a habilidade também não significa que a gente não é artista. Né? A gente pode aprender tudo nessa vida. Tudo que a gente decidir, qualquer que seja ela, a gente pode aprender, sabe? E a gente pode também entender, às vezes, quais são as nossas limitações. No meu projeto de pesquisa para o mestrado, um dos elementos que eu quero criar é um poço. E eu estou preocupada com fazer essa aula, mas em aprender e entender as técnicas de fazer as coisas direito. Eu não sou a pessoa que tem a melhor mão do mundo, né? Tipo, eu sou uma cozinheira excelente, mas o meu bolo nunca é o mais bonito. Então eu não tenho isso. Teve um dia que eu cheguei aqui e eu vi um micro pocinho que ela estava fazendo. Eu falei assim, pelo amor de Deus, me ajuda, vamos fazer junto. E isso, eu continuo sendo artista, mesmo que provavelmente quem vai meter mais a mão ali na massa vai ser ela. Eu vou ficar batendo argila para ela, vendo se está com bolha, se não está com bolha, ajudando, dizendo, não, eu quero assim, eu quero assado. Entendeu? Vai ser uma criação conjunta, né? Eu continuo sendo artista, apesar de não estar botando a mão diretamente na massa. E ela continua sendo artista, mesmo que a ideia inicial não seja dela. Porque ela vai participar, ela não vai estar me obedecendo e fazendo, né? Ela vai dizer, não, assim eu acho que não vai ficar tão bom. E se a gente fizer assim? E aí? Entendeu? Então a gente pode aprender qualquer coisa nessa vida. A gente pode ser qualquer coisa que a gente quiser. Mas se a gente quiser ser artista profissional, a gente precisa se preparar para isso. Porque ninguém vai te preparar para isso. Não existe uma única universidade no Brasil que fale 5 minutos do que eu estou falando. Nenhuma, zero. Eu fiz essa pesquisa. Quando eu decidi escrever o projeto de fazer essa videoaula, foi inclusive por causa disso. E é curioso porque eu tento vender esse curso, vender que eu digo assim, nem às vezes eu quero oferecer de graça. E é sempre um problema. As pessoas têm sempre uma dificuldade com aquilo. Por quê? Porque é isso. A quem interessa você, né, ensinar o artista como se inserir no mercado de trabalho? Né? Não está nem aí para isso, sabe? Não estou nem dizendo que eles estão querendo fazer oposição, mas não estão preocupados com isso. Sabe? É a última coisa na lista de prioridade deles, entendeu? Vai ter uma outra coisa muito mais supérflua que está na lista de prioridades acima de conversar com vocês e falar sobre mercado de trabalho, entendeu? Quando vocês saírem daqui para ser artistas profissionais, não vai ser fácil. Não deixe, quer dizer, não sei que vocês deem sorte, tomara, todos vocês deem sorte, fiquem milionários, lembrem da tia, chame a tia para trabalhar com vocês, entendeu? Mas, né, a chance disso acontecer, na verdade, é remota. Vai pastar, todo mundo vai pastar. Mas é isso. Criem o seu trabalho, criem a sua persona artística, entendam quem vocês são, saibam falar sobre o trabalho de vocês, sabe? Respaldem o trabalho de vocês. Como a Kátia disse, você tem que me convencer. A gente precisa convencer a outra pessoa que o trabalho da gente é importante. E a gente só consegue convencer quando a gente fala sobre ele, quando a gente escreve sobre ele, quando a gente discute,
quando a gente lê para complementar, entendeu? E aí você vai achando, né, essa sua voz, né, e ela precisa estar sempre presente ali. Né? Senão, uma das coisas, inclusive, que galeristas vão dizer para você, né, se você quiser ser apreciado por um galerista, né, ele vai dizer assim, mas eu não te vejo aqui. Não é uma frase comum, eu não vejo você no seu trabalho. Bicho, você tá lascado, tu vai ter aí uma etapa para você poder voltar a ser você dentro do seu trabalho. É difícil, entendeu? E se você não é você dentro do trabalho, você não tem uma voz ali, você não tem uma coisa que o seu trabalho, em termos de arte, de vender na galeria, é irrelevante. Mesmo que ele seja maravilhoso, entendeu? Mas dentro do contexto de galeria, por exemplo, ele se torna irrelevante, sabe? E a gente precisa procurar os espaços alternativos, e a gente precisa procurar os nossos amigos, nossos pares, entendeu? E criar coletivos, e se fortalecer, e estudar, estar nas redes sociais e escrever projeto. Escrever projeto, escrever projeto, escrever projeto. Vai ter um edital, mas eu não tenho certeza, escreve projeto. Ah, mas ele não tem muito a ver com escreve projeto. Meu projeto não tem nada a ver com isso, adapta ele para o edital e escreve o projeto. Porque a gente também, não é no primeiro edital que você vai ganhar. Você precisa entender, aprender a lidar com o edital. Como é que você tem que escrever, como é que você tem que apresentar. E você só vai aprender a fazer isso se você exercitar, como qualquer outra coisa na vida. Então, sabe, é o mantra. Você ouviu alguém falando de projeto, tem um edital aberto, vai perguntar qual é o edital. Sigam, tipo, Prosas, da Funarte. Ele tem um alerta de editais. Olha que coisa incrível, gente. Você assina lá, vai chegar no seu e-mail. Tá aqui o edital tal. E aí, é isso. A gente poderia, isso aqui a gente poderia fazer uma aula de 1 hora, de 5 horas, 5 dias, sabe? E aí eu vou compartilhar com vocês essa videoaula e vocês vão ter a oportunidade de, se vocês quiserem me fazer qualquer pergunta a respeito do conteúdo, vocês estão completamente à vontade e vocês depois sacaneiem todos os amigos de vocês que não vão poder fazer isso porque não estavam aqui, porque eu só vou atender vocês dois. É isso. Muito bom. A sorte. Ainda bem que você vier.